Psicose. Você já ouviu bastante falar sobre isso, né? Mas existem alguns conflitos, algumas confusões. Eu tô aqui para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. O meu nome é Luana, eu amo cachorro, amo rezas, mas eu também sou enfermeira intensivista, sou especialista em psicologia analítica e co-idealizadora do projeto Casa Hairá. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações das novidades e se você tem interesse em apoiar o nosso projeto Casa Hairá, torne-se um membro Master. Você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que postamos aqui no projeto Casa Hairá, no nosso canal do YouTube. E além, você vai poder participar de discussões online sobre todos os assuntos que postamos. Na aula sobre neurose, eu utilizei uma régua para mostrar para vocês de uma forma linear, que não é como a nossa psique funciona, mas para que ficasse mais palpável, mais entendível sobre esse processo da neurose, da psicose. Então, eu trago ela aqui de novo. Lembra? O normal, eu coloco sempre até entre aspas, né? O normal, mas é o padrão, tá? Da consciência, um padrão psíquico, socialmente aceito, que faz parte do nosso desenvolvimento. A neurose que estava ali no meio, né, dentro de alguns sintomas, mas com o ego firmado, uma consciência mais vigil. E no final dessa linha de normalidade, destoando da normalidade do lado oposto, a psicose. Lembrando que a psicose, assim como a neurose, mas a gente pode falar mais sobre a psicose, é um termo ainda utilizado de forma pejorativa em alguns meios e que a gente precisa se atentar, porque ela é um termo de difícil conceituação, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho agora para vocês. Mas antes da gente continuar, fique atento, se você tem interesse em acessar essa aula anterior, dá uma olhadinha no link, tá aqui do lado, para você entender do que eu tô falando. Então vamos lá, gente. Psicose. A psicose é uma síndrome com um conjunto de sintomas presentes, que são delírios, alucinações e as desordens de pensamento. Esse conceito síndrome é muito importante para a gente entender qualquer processo de doença. Quando a gente fala síndrome, a gente está explicando que a pessoa manifesta alguns sintomas. Não é só um sintoma que determina um diagnóstico, tá bem? Então, a psicose também é uma síndrome, onde contempla vários sintomas. Vivemos numa sociedade que se baseia em regras e padrões comportamentais, morais e éticos. A gente falava sobre isso do pensamento lógico da aula anterior. Para o indivíduo poder viver em sociedade, dentro das instituições civis, educativas, ou seja, na cidade, ele precisa responder a isso. Então veja bem, a psicose, o diagnóstico, ele faz parte também de um processo onde não se identifica mais uma boa relação do indivíduo com esses processos sociais, além dos transtornos, como a gente falou, da alucinação, do delírio e de outros sintomas. Bem, mas como a gente pode descrever esse primeiro caminho para a gente entender os sintomas da psicose? Vamos falar sobre os delírios. O que são os delírios? São fortes crenças que não são plausíveis ao meio social e cultural onde vivem. Por exemplo, acreditar que um parente foi trocado por um ser extraterrestre, né? Eu tô dando um exemplo. Ou menos bizarro, uma conspiração contra si mesmo. Dentro desses sintomas, dentro da psicologia, essas terminologias, a gente fala dos delírios bizarros e não bizarros. Então, o bizarro é aquele que está mais distante da realidade do meio social que a pessoa vive. O menos bizarro, geralmente, é quando ela confabula alguma coisa contra si mesmo, tá bem? Alucinações. É quando o indivíduo percebe sensações que não estão acontecendo naquele momento, geralmente mais auditivas ou visuais, mas isso também pode acontecer com os outros sentidos externos. Ou desordens do pensamento, que é a incapacidade de verbalizar, uma confusão no que se fala, uma incapacidade de identificar, por exemplo, a data de nascimento, ou a cidade que a pessoa mora. Mas, neurologicamente, o que se sabe sobre a psicose? Na evolução do processo neurológico humano, o nosso cérebro ele era pequeno, né? Então,
a evolução foi acontecendo gradualmente, com o processo da fala, das emoções, e o nosso cérebro foi crescendo também. O que se acredita hoje, com o auxílio de exames de imagem em pacientes com sintomas psicóticos, é que durante a realização do exame, algumas áreas são destacadas. Uma delas é a via mesolímbica dopaminérgica. O que acontece nessa via? Essa via pode estar ligada essencialmente à hiperatividade. Então, pessoas com esses sintomas, durante o exame, apresentaram uma maior atividade nessa via, onde está conectada com essa questão do sistema de recompensa também. Mas ainda isso é reducionista, porque o córtex pré-frontal também pode estar relacionado, assim como a ação de outros neurotransmissores. Então, veja bem, conforme esse cérebro expandiu, conforme esse cérebro cresceu junto com o desenvolvimento humano e conforme as novas tecnologias que a gente tem hoje em dia, de uma forma neurológica, verificando em imagens, conseguiu-se perceber que pessoas com sintomas de psicose tinham uma hiperatividade, principalmente nessas vias. Acontece que a psicose, por ser uma doença de difícil caracterização de sintomas ou de definição por ela, mas existe uma discussão fervorosa também no meio da ciência, onde se fala sobre as questões da hereditariedade, né? Onde a psicose possivelmente fosse também de causa hereditária, passada de pai ou mãe para o filho. Mas existem os fatores ambientais, existem também o uso abusivo de algumas substâncias. Então, na verdade, para se fazer um diagnóstico de psicose, muitas coisas precisam ser relevantes. E então a gente entra nessa discussão. São pessoas socialmente aceitáveis? Como que a gente lida com uma pessoa com um transtorno de psicose? Como que a gente pode auxiliar nesse processo? Existe cura ou não? Dentro da psicologia analítica, dentro desse olhar do contexto social que a gente vive, a gente pode dizer que existem pessoas, usar esse termo, mais conscientes e menos conscientes. O que isso interfere? Lembrar que a psicose, ela vai ser determinada dentro de padrões onde a gente vive também. Não somente pelos sintomas que a pessoa apresenta. Então, obviamente, se a pessoa apresenta sintomas de alucinação, delírio, onde isso perturba a convivência dela e o desenvolvimento civil, social, familiar, nos estudos, no trabalho, enfim, ela precisa de auxílio, ela precisa de uma conduta médica, uma conduta terapêutica para iniciar o processo de estabilização de um surto agudo ou de um sintoma crônico. Então existe uma classificação internacional de doenças e a psicose, ela se enquadra dentro de um grupo heterogêneo de transtornos caracterizados por início agudo de sintomas psicóticos, delírios, alucinações, alterações perceptivas e grave alteração do comportamento. Então a gente pode dizer que como a psicose é o lado oposto da normalidade, isso tem uma ação profunda do inconsciente. Por vezes são complexos, onde existe uma forte imposição à consciência e o ego, que é o nosso eu, como a gente já discutiu em aulas anteriores, que é de suma importância para fazer esse eixo de transição entre o inconsciente e o consciente, não consegue dar conta e mantém a sua personalidade. Acontece então uma dissociação do eu, um rompimento com a realidade consciente. Também é uma questão relacionada com o estado da consciência, onde pode se encontrar mais unilateralizada, rígida, sendo maior o risco e não sabendo se poderá ser transitório ou permanente. Acontece que na psicose, o ego já não dá mais conta, o ego já não está presente. Diferente da neurose, como a gente discutiu na aula anterior. Então, dentro da psicose, não existe um juízo de valor. É óbvio que a gente está falando de graus, né, dentro dessa doença. Existem várias classificações, mas num sintoma agudo, a pessoa vai dissociar dela mesma e também não vai perceber o meio externo.
Então, existem vários níveis de controle, vários níveis de tratamento, mas a gente precisa perceber. Hoje, dentro da literatura, existem alguns limites de idade meio que padronizado, onde é uma tendência da pessoa começar a desenvolver sintomas, onde é importante e necessário a intervenção terapêutica. Então, trazendo esse assunto tão importante, principalmente super discutido no meio da ayahuasca, é compreender que a ayahuasca é um processo psicodélico, onde a pessoa vai ter acesso, sim, a esses conteúdos inconscientes, às tensões, ao contato com os complexos, as sombras, mas esse ego precisa estar estruturado para passar por esse processo de crescimento. Já dentro da psicose, o indivíduo desenvolve uma desordem, uma desconexão com a realidade. Ele já não sabe o que é de fora e o que é de dentro. Isso é patológico. Então, alucinação é um termo, inclusive, que já caiu por terra, mas muito utilizado no meio científico principalmente, mas hoje utilizado de forma pejorativa para descrever a experiência psicodélica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, então para a gente encerrar essa aula, eu quero saber se você já se inscreveu e já ativou o sininho do nosso canal do YouTube da Casa Hairá. Só desse jeito você vai receber as notificações. E não esquece de dar o like, de comentar, isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Finalizando essa aula, é muito importante que a gente sempre lembre que o processo de crescimento psíquico, onde a gente pode sim desenvolver sintomas como a neurose, a ansiedade, a psicose, no final de um polo da normalidade, como a gente falou, está entre sentir a tensão, a gente tem tensão psíquica o tempo todo, sentir a tensão psíquica e trabalhar no processo de autoconhecimento terapêutico para dissolvê-los. Aliás, para falar sobre tensão psíquica, fique atento porque a próxima aula a gente vai discutir sobre isso.